Sabe aquela raiz que está na mesa de quase todo brasileiro, que alimenta milhões e milhões de pessoas? Pois é, hoje a gente vai contar a história dela, a história da mandioca. E o mais surpreendente é que, em sua forma natural, ela é venenosa. E esse título, Rainha do Brasil, não surgiu do nada, não. Foi o grande folclorista Luiz da Câmara Cascudo que deu esse nome para ela. E com toda a razão. Para ele, a mandioca era, a base de tudo, sabe? O alicerce da nossa nação, da nossa identidade. Olhando assim para ela coberta de terra, parece uma coisa simples, né? Bem rústica. Só que essa aparência, ela esconde uma complexidade que, nossa, é incrível. E aí é que entra o grande paradoxo da história. A mandioca brava, do jeito que sai da terra, tem veneno. Veneno mesmo. Então fica a pergunta: como é que algo que pode ser letal virou a base da alimentação de um país inteiro? É essa história que a gente vai desvendar agora. Bom, para a gente entender essa transformação toda, nossa jornada não começa nos livros de história, não. Ela começa bem antes, numa lenda indígena. É essa lenda que dá o nome e o lugar sagrado da mandioca na nossa cultura. A lenda é linda, na verdade. Conta que da sepultura de uma menininha chamada Mani brotou essa planta. Quando o pessoal da tribo foi desenterrar, viram que o corpo dela tinha se transformado na raiz. E por isso o nome, manioca, que quer dizer casa de Mani. Uma origem divina para um alimento que é, assim, fundamental. E claro, essa planta tão cheia de significado não demorou para chamar a atenção dos europeus. Esse registro aí, por exemplo, é lá do século XVI. É uma das primeiras imagens que o pessoal na Europa viu dessa planta que os povos indígenas aqui já dominavam, há séculos. Ok, agora a gente entra na parte, assim, genial da história, o lado prático. Como é que os povos indígenas conseguiram transformar essa raiz venenosa num tesouro que dá para comer? A resposta está num processo que é, olha, pura engenhosidade. Esse processo todo, com várias etapas, é uma verdadeira tecnologia ancestral, uma obra-prima. Cada passo ali é fundamental para neutralizar o veneno. E não só isso, né? Também para criar um alimento super energético e que, olha que incrível, podia ser guardado por meses. E a estrela dessa tecnologia toda é essa ferramenta aqui, que é fascinante, o tipiti. Pensa num tipo de cilindro trançado. Quando ele é esticado, ele aperta a massa de mandioca que está lá dentro e espreme todo aquele líquido tóxico para fora. Uma solução simplesmente brilhante e super eficaz. E aqui tem um ponto que é fundamental. Esse conhecimento todo foi, e em muitos lugares ainda é, guardado e passado adiante principalmente pelas mulheres. Elas são as grandes mestras dessa arte, as que garantem a segurança e o sustento das suas comunidades há, nossa, incontáveis gerações. E o mais legal é que todo esse trabalho não resultava em um tipo só de farinha, não. O jesuíta João Daniel, isso lá no século XVIII, já descrevia a variedade incrível de produtos. Tinha a farinha d'água, a farinha seca, a carimã, que é fermentada, e a tapioca, super fininha. Cada uma com um gosto, uma textura, um jeito de usar, isso mostra o nível de sofisticação dessa culinária, né? Então, com um alimento que durava tanto e dava tanta energia, era meio óbvio o que ia acontecer, né? A farinha de mandioca deixou de ser só o sustento dos povos indígenas e virou uma peça-chave, um recurso estratégico que ia literalmente mover as engrenagens do Brasil colonial. Se a gente olhar a linha do tempo, fica tudo muito claro. Aquilo que era um pilar da vida indígena foi completamente apropriado pelos colonizadores e se tornou uma coisa tão, mas tão vital que o cultivo dela chegou a ser obrigatório por lei. Imagina só. E esse decreto aqui, do governador holandês Maurício de Nassau, ele é muito forte, muito revelador. Ele mostra, sem meias palavras, o papel central da mandioca para manter o sistema escravista funcionando. Era a comida que sustentava a mão de obra forçada lá nos engenhos de açúcar. Então, o ponto principal é esse. A farinha de mandioca era tipo o combustível, barato, durável, que alimentava a galera dos navios, os exércitos em combate e, claro, as pessoas escravizadas. Ou seja, era uma peça fundamental em toda a estrutura econômica e logística do império. E toda essa história, super profunda, nos traz até os dias de hoje. Porque hoje, todo esse conhecimento ancestral é finalmente reconhecido de forma oficial como um tesouro nacional. E existe um conceito para isso, que é o de patrimônio cultural imaterial. Ele serve justamente para proteger e valorizar essas tradições que continuam vivas, sabe? Como todo esse saber, todas essas técnicas para transformar a mandioca.
Aqui no Brasil, o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, registrou todo esse sistema de produção da farinha como um bem cultural e imaterial. Na prática, é o reconhecimento oficial de que a nossa relação com a mandioca é uma parte essencial da identidade e da memória do Brasil. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? A história da mandioca mostra que um prato de comida nunca é só um prato de comida. É um arquivo de mitos, de tecnologia, de lutas, de identidade. Fica a pergunta: que outras histórias incríveis será que estão escondidas na comida que a gente come todo dia?